O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está numa controvérsia com os discípulos de João, que recordam o exemplo dos fariseus e se perguntam: por que é que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus, ele usa 3 comparações: a do esposo, a do remendo novo em pano velho e a do vinho novo em odres velhos. Como interpretar essas comparações e o que é que Jesus realmente está querendo nos ensinar? Bom, as interpretações são várias. Graças a Deus, nós temos na igreja um tesouro riquíssimo para interpretar esse texto. Mas eu gostaria de partilhar com vocês uma leitura e meditação desses dias. Nós agora já temos em português, com a graça de Deus, a Catena Áurea, essa obra compilada, por Santo Tomás de Aquino, cujo primeiro volume do Evangelho de São Mateus já foi publicado pela editora Eclésia. E nesse texto, nesse trecho, existe uma reflexão de Remígio de Auxerre, um abade medieval, que provavelmente nenhum de nós leria se não fosse Santo Tomás compilá-lo na Catena Áurea. Ele é da época lá do Renascimento carolíngio. Bom, Remígio de Auxerre tem uma intuição que eu acho que é brilhante. Ele diz assim: Jesus não está exigindo o jejum dos seus apóstolos, porque eles, os apóstolos, ainda são homens velhos. Ou seja, eles ainda são o tecido velho. Não vale a pena pôr remendo novo. Eles ainda são odres velhos. Não vamos pôr vinho novo. Por quê? Porque eles ali ainda estão com o esposo do lado, Jesus, e no fundo, eles ainda estão se escorando em Jesus, porque não foram renovados. Os apóstolos ainda não foram renovados pela graça divina. Não houve ainda a paixão, morte e ressurreição de Jesus, Pentecostes. Os apóstolos não foram refeitos pela graça. E aqui, nós então podemos fazer essa reflexão sobre o primado da graça. Ou seja, Deus quer a nossa conversão, Deus quer a nossa mudança. E Ele está sempre oferecendo a sua graça para todos os seres humanos. Os maiores pecadores já têm lá a graça sendo oferecida. Mas não pretenda e não queira você, com suas próprias forças, ser santo. Ser um homem novo. Não, meu irmão. Acontece o seguinte: Deus dá a graça suficiente para todas as pessoas, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas quando você começa a sua conversão, saiba, a graça está sempre lá para sustentá-lo. Então nós que estamos em estado de graça, nós que nos confessamos, comungamos, etc., quando você começa a fazer jejuns, penitências, ou quando você faz alguma obra de apostolado, digamos assim, um pouco mais empenhativa, que você está se doando, se entregando, quando você faz uma caridade, faz o bem para os outros, ali existe um problema. Quando você se esquece que tudo isso que você faz sustentado pela graça. Você tem que se lembrar disto.
porque senão você cai na soberba dos fariseus. Você vai cair no erro daqueles que, como pelagianos, acham: eu consigo, com minha própria força, ser santo. Não. Nós somos mendigos da graça divina. Então a comparação de Jesus é esta. Sim, o Senhor quer pôr em nós o remendo novo. Ele quer pôr em nós o vinho novo. Mas nós precisamos primeiro ser renovados por Ele. Então, nós precisamos entender isto. Que, de fato, a caridade, o amor dos santos, aqueles atos heróicos que os santos são capazes de fazer, Deus quer que nós os realizemos, mas será Ele a realizá-los em nós, com a nossa cooperação, evidente. Mas é primeiro necessário conviver bastante com o esposo na oração, para que a graça nos ajude e nós então possamos realizar as obras do esposo. Então, essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Compreendermos em tudo que nós fazemos de bom, está lá o Espírito Santo e a graça de Cristo a nos ajudar. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Venha participar dos nossos grupos do WhatsApp. O link encontra-se na descrição do vídeo.